Então, gente, dando continuidade ao assunto, a gente falou sobre lançamento oblíquo. A gente já falou algumas coisas na sala de aula sobre as características gerais desse tipo aqui, que desenvolve uma trajetória em arco de parábola completo. Então, isso aqui é o caso em que nós não temos desnível. Então, a característica principal aqui é que a velocidade com que eu lanço o meu projétil aqui, inicialmente, ela é igual à velocidade com que ele chega aqui no final da trajetória. Nesse caso aqui de lançamento sem desnível, né? O outro caso que a gente tem é esse daqui, do lado direito, onde tem um desnível. E nesse caso aqui, a velocidade, ela muda, a velocidade final da velocidade inicial. A componente y dela, né? Então, a velocidade inicial na componente y, ela é menor que a velocidade final na componente y, porque aqui ele vai ter, além desse espaço aqui de subida e descida, então ele desenvolve velocidade até aqui, nesse ponto aqui, né, do início até o fim, ele diminui a velocidade, aí aqui ele aumenta e chega bem aqui no final, até nesse ponto aqui. Ele é igual ao caso sem desnível, então a velocidade nesse ponto bem aqui, y, é igual a com que ele sai aqui. Só que ele vai ter mais esse espaço todo aqui para desenvolver a velocidade. Então a consequência disso é que a velocidade final nesse ponto é maior do que a velocidade nesse ponto inicial aqui. Então essa aqui é outra característica que a gente também falou. Então o lançamento oblíquo é caracterizado por um projétil que é lançado com inclinação em relação ao seu próprio nível. Como a gente está vendo aqui, ele sempre tem esse ângulozinho θ aqui, no caso do lançamento oblíquo. E é composto por movimentos independentes em ambas as direções, x e y, como a gente viu. Quando eu lancei um pincel em lançamento horizontal e outro em queda livre, eles chegaram ao mesmo tempo. Aquilo ali é como se eu pegasse o movimento de queda livre e dissesse que ele é igual ao movimento de queda do outro pincel que estava em lançamento horizontal. A consequência é que eles chegam ao mesmo tempo. Caracterizada pela trajetória completa de um arco de parábola, como a gente já viu, e vamos falar sobre as velocidades. Então eu já falei isso aqui para vocês também na aula. Nós temos aqui as características principais. A altura máxima, que eu chamo de h, alcance máximo. Então, a componente VY no fim da trajetória é igual em módulo em direção, porém tem sentido oposto ao de VY no início da trajetória. Como eu falei acima, no final, no caso de lançamento sem desnível, a velocidade y no final é igual à velocidade y inicial, em módulo. Diz-se que a velocidade vy é igual a zero no topo da trajetória, nesse ponto aqui. Nesse ponto há uma inversão de movimento, portanto, aqui a velocidade é zero, na componente y. Em x a velocidade é sempre a mesma, desenvolve um movimento uniforme. E aqui, falando sobre o módulo da velocidade, vetorialmente nós temos essa soma aqui. Vetorialmente é a soma de vy mais vx. E em módulo fica isso daqui. E aqui vem um detalhe novo. A componente vx, vou colocar bem aqui de canto, a componente vx, ela vai ser o módulo do vetor velocidade inicial multiplicado pelo cosseno do ângulo entre a horizontal e essa componente. Ou seja, esse carinha bem aqui, ó, ele é o cateto adjacente ao ângulo θ. Portanto, a gente acaba chegando nessa expressãozinha bem aqui. E a componente vy é igual ao módulo dessa velocidade inicial com que eu lanço, multiplicado pelo seno desse ângulozinho θ bem aqui. Isso aqui é o cateto oposto. Vamos guardar essa informação. E uma atenção, fazer o módulo da componente vx ao quadrado mais a vy ao quadrado é diferente de somar os módulos disso daqui. A gente consegue verificar isso aí em questões, por exemplo. Então, na direção x, o módulo da velocidade é constante. Como eu falei, desenvolve o mu. Mais em y, o projétil desenvolve movimento uniformemente variado, o chamado MUV. E lembre que não é MRUV, pois aqui não é retilíneo. Ele está andando ali em parábola, né? Agora temos que calcular a altura máxima, que é o H máximo, que eu destaquei lá na figura. Como é que a gente faz para achar a altura máxima que o projétil é lançado? Como é que a gente calcula o alcance máximo?
como é que a gente determina o tempo total de voo? Então, cada uma dessas três grandezas aqui tem uma forma de ser calculada. Primeiramente vamos começar aqui com o tempo de voo. Então, para calcular o tempo de voo, a gente tem que se ater a um detalhe aqui, que é o sentido com que a gente adota os positivos e negativos dos eixos, né? Então, eu vou adotar como positivo o x para a direita e o positivo de y para baixo. Geralmente é y para cima, mas por questão de convenção eu vou adotar aqui para baixo, não tem problema nenhum, desde que a gente não se perca nos sinais. Então tudo que tiver positivo, tudo que tiver para baixo é positivo, tudo que tiver para a direita é positivo também em x. Aqui e aqui. Então vamos lá, tempo de voo. Vamos considerar a velocidade em função do tempo no MRU, movimento retilíneo uniforme, ou MRUV, na verdade. No MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado, aquele que tem aceleração. Então, a gente sabe que a velocidade final é igual à velocidade inicial, e nesse caso, como nós estamos adotando esse sentido aqui, para baixo positivo, acaba que aparece o sinalzinho de menos aqui, ó. Então, menos g vezes o TS. Esse TS é justamente o que eu chamo de tempo de subida. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando aqui, considera aqui o nível, a gente está pegando o tempo com que o projétil leva para ir daqui até aqui em cima. E se a gente observar nas componentes y, é como se ele viesse desse ponto aqui até esse ponto de altura bem aqui, ó. Então o tempo que ele leva isso daqui, a sombra desse projétil, né? É o tempo que ela leva para ir daqui de baixo até aqui em cima. Isso aqui é o tempo de subida. Mas ora, esse pedaço da parábola é exatamente igual a esse outro pedaço da parábola. Então quem que será que é o tempo de queda? Tempo total, né? Que é o tempo de subida e o tempo de queda. A gente vai ver já já. Então, velocidade final, y igual a velocidade inicial, y menos g vezes ts. A gente viu lá bem no início que a velocidade no ponto máximo aqui, ela é zero, porque aqui é um ponto de inversão. A velocidade y é zero. Então sobra aqui pra gente aqui o vy inicial e g vezes ts. Então vamos isolar aqui o ts, que é o nosso objetivo. Ts, então, olhando para cá em azul, ele vai ser v0y vezes dividido por g. Só que quem que é v0y? A gente retorna bem aqui. Ela é velocidade vezes o seno de θ. Foi o que eu coloquei aqui, ó. Então, o tempo de subida, ele é igual à velocidade inicial vezes o seno de θ dividido por g. E quem que é g? Aceleração da gravidade. Que pra gente aqui vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então, esse é o valor de g que a gente vai utilizar em todas as questões. E aqui vem a resposta àquela pergunta. Qual que é o tempo total? Sendo que eu sei o tempo de subida. Então, olhando para cá de novo, a sombra do meu projétil, ela vai desse ponto de inicial aqui, de altura inicial, vai até esse ponto aqui em cima, e depois a sombra vem e inverte. Ou seja, é o dobro do tempo de subida. Então, o tempo total, que é o tempo que ele leva para ir daqui até aqui embaixo, ele é o dobro do tempo que vai daqui até esse ponto, pois esse tamanho da trajetória é exatamente igual a esse tamanho dessa trajetória. Então, o tempo que eu calculo de 1, eu dobro e encontro o tempo total. Tempo de voo total. Então, vai ser 2 vezes a velocidade inicial, multiplicado pelo seno do ângulo entre eles, dividido por g. Esse aqui é o tempo total em que o projeto desenvolve aí o arco de parábola, né? Cálculo do alcance máximo. Qual que é o maior alcance horizontal do meu projétil? Se eu saio desse ponto aqui com a velocidade inicial, uma certa angulação, qual que vai ser esse alcance horizontal que ele vai obter aqui? Então, para isso, nós vamos utilizar a equação horária da posição em função do tempo no MUV. No MU, melhor dizendo, já que aqui na componente X a velocidade não muda, então é MU.
Então, é isso daqui, né? Conforme a gente já viu no período passado. S é igual a S0 mais VT. No caso aqui, a velocidade que a gente está considerando é na componente x. Então, Vx vezes o tempo total. Vamos considerar, por facilidade, que nesse ponto bem aqui é o meu zero. Então, o meu S0 igual a 0 metros. Nesse ponto aqui. Então, quando a gente faz isso, esse carinha bem aqui, ó, morre, vai para o espaço. Então essa equação fica quem? Eu vou chamar esse meu S, que é de space em inglês, posição, espaço, de A, que é justamente o A aqui que a gente chama de alcance máximo. Então o alcance máximo vai ser a velocidade x vezes o tempo total. Só que quem que é a velocidade x? Aí a gente volta aqui de novo e observamos aqui. Ela é a velocidade inicial vezes o cosseno de θ. Então eu venho aqui e coloco velocidade inicial vezes o cosseno de θ, vezes o tempo total. Agora, quem que é o tempo total? A gente vem aqui e vê que é esse carinha aqui. Então, quando eu junto tudo, fica quem? Fica V0 cosseno θ vezes 2 vezes o V0 seno θ dividido por G, como está aqui. Fazendo todas as multiplicações, a gente chega que V vezes V0 vai dar igual a V0 quadrado. E existe uma propriedade de trigonometria que não cabe a gente fazer agora, nesse momento, que diz que o cosseno de um ângulo vezes o seno de outro ângulo é igual ao seno de 2 vezes esse ângulo. Então, não precisamos demonstrar isso, mas isso é verdade, tá? Cosseno vezes seno de um ângulo é o seno de 2 vezes aquele ângulo. E aqui vem uma curiosidade: em um lançamento oblíquo, o ângulo que propicia o maior alcance horizontal é justamente 45. E quando a gente olha para essas equações aqui, eu vou ter justamente o seno de θ igual a 1. Mas isso aqui também é outro detalhe que para a gente não vai fazer sentido nesse momento. Então, cálculo da altura máxima. A gente calculou o alcance máximo. O alcance é horizontal, a altura é vertical, que é aquele Hzão lá, né? É aquele H máximo, que aparece lá naquela figura. Aparece naquela figura lá em cima, aqui, voltando. Aqui, ó. Qual que vai ser a minha altura máxima? A gente vai depender do ângulo com que a gente lança ele aqui. E a velocidade também vai interferir. Em quão alto ele vai, né? Então, vamos lá. Agora sim a gente utiliza a função horária da posição em função do tempo no MUV. Agora sim, MUV. Então, o S ele é igual a S0 mais V0 YT. Só que a gente adiciona esse fatorzinho bem aqui, ó, nesse termo, menos GT quadrado sobre 2. Por que esse menos? Justamente porque a aceleração da gravidade aponta para baixo. E nesse momento aqui, mas tem que considerar isso. Então, menos GT quadrado sobre 2. A gente já viu isso aqui em aulas passadas, lá no início do período. Vamos resgatar agora. Então, novamente, eu vou chamar o meu S de H. E como a gente quer o máximo, eu vou chamar isso aqui de H máximo. E esse carinha bem aqui, ó, morre. Porque eu vou considerar o início do meu chão como o meu zero de altura. Ele não tem altura nenhuma naquele momento ali. E a gente repete as outras coisas aqui. Esse tempo aqui é o tempo de subida só, tá? Por que o tempo de subida e não o tempo total? Porque eu quero saber justamente o H máximo. Então, voltando para a figura. Eu quero saber esse carinha bem aqui. Mas qual o tempo que ele leva para chegar na altura máxima? É só o tempo de subida. É só o tempo que ele sai daqui até aqui. Ou então a sombra vai daqui. A sombra aqui em Y vai daqui até esse ponto aqui. Esse ponto aqui me dá a altura máxima. Então é só o tempo de subida que eu tenho que considerar, não o tempo total. Porque se eu considerasse o tempo total, qual que seria a altura? Seria zero, porque ele vai aqui, sobe e depois desce de novo. Então a altura seria zero. No nosso caso, é só o tempo de subida. Então, voltando para cá, tempo de subida. Então, tá aqui, ó, V0y PS menos GTS quadrado sobre 2. Novamente, quem que é o tempo de subida? Resgatando lá o que a gente fez anteriormente, é V0 seno θ dividido por G. Só que quem que é o V0y? Coloca aqui de novo. Então, substitui aqui V0y, V0 seno θ,
vezes o t, que já é vezes seno θ, substituindo fica dessa forma aqui. Aí ele substitui novamente aqui ts ao quadrado, ou seja, pega esse carinha aqui, eleva ao quadrado, então vai ficar dessa forma aqui. Tudo que está aqui fica ao quadrado, v0 quadrado, seno quadrado de θ, g sobre 2. Cancelo um g com o outro g, então o que me sobra, depois de todas essas manipulações algébricas, me sobra isso daqui. Então vamos guardar só essa expressão aqui. A altura máxima é v0 ao quadrado, vezes seno ao quadrado de θ, dividido por 2g. Ou a gente pode fazer uma outra abordagem pela equação de Torricelli, dessa forma aqui, ó. Então, a velocidade final ao quadrado é zero, porque lá em cima é um ponto de inversão. Sobra aqui a velocidade inicial, menos 2 vezes g, vezes ΔY. Só quem que é ΔY? H, que é justamente o H máximo. Então, quando faço aqui todas as minhas manipulações algébricas, novamente eu chego que minha altura máxima é dada por V0 seno quadrado de θ sobre 2g. Então, chega aqui na mesma expressão. Olha só, a expressão aqui são exatamente iguais. Só que uma eu fiz pela função, a posição em função do tempo no MR e o V, e outra eu fiz por Torricelli. Mas ambas chegaram no mesmo resultado, porque a física é a mesma. Então aqui é só um plus, a gente não vai utilizar isso nesse momento também. E a partir de agora a gente vai fazer questões. Só que essas questões a gente vai fazer em sala de aula. Então o que a gente tem que guardar de hoje? O cálculo da altura máxima, o cálculo do alcance máximo, o tempo total e o tempo de subida. Onde está o tempo de subida? Perdi aqui o tempo de subida. Está aqui, tempo de subida. São as 4 principais informações que a gente tem que guardar para a gente resolver os exercícios aí de forma satisfatória. Então, isso a gente vai fazer em sala de aula a partir de agora. Por hoje é só. Assistam o conteúdo, escrevam tudo no caderno, que é de suma importância para a gente assimilar o conteúdo. Até logo.